Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Considerando os eventos até agora, Tirano Solitário ficou preocupado. Rápido, atraiam mais monstros. Esses bastardos da Asa Zero estão sonhando se acham que podem me superar e me tirar da lista de rank. Não vou ceder essa posição. Tirano Solitário ordenou mais uma vez, com um brilho sanguinolento nos olhos. Logo depois, um grupo de patrulheiros e assassinos saiu para cumprir suas ordens e atrair mais monstros. Os magos da Estrela Negra também aumentaram imediatamente seu ritmo de ataque, usando mais habilidades em área do que antes. Quanto a Tirano Solitário, que não estava em um grupo com seus companheiros de guilda, ele começou a roubar sistematicamente os monstros com pouca vida, ficando com a maior parte da experiência para si em vez de dividir com seus aliados. Esse método de nivelamento era extremamente extravagante. Mesmo um grupo de especialistas caçando monstros continuamente não se comparava à velocidade de Tirano Solitário no momento. Infelizmente, Tirano Solitário não sabia que os monstros que ele e os membros da Asa Zero enfrentavam eram de níveis completamente diferentes. No momento, Tirano Solitário só caçava monstros comuns de nível 20, então não recebia bônus de experiência por matá-los. Por outro lado, o grupo de 100 jogadores da Asa Zero estava eliminando o NPC Elite de nível 30. Originalmente, esses NPC Elite já forneciam uma quantidade abundante de experiência, mas eles ainda ganhavam o bônus adicional por matar monstros 10 níveis acima. Depois de dividir a experiência de cada NPC morto igualmente entre os 100 jogadores, todos subiam de nível muito mais rápido que Tirano Solitário. O tempo passou rapidamente. Naquela noite, Cidade do Rio Branco estava movimentada. Por ser sábado, mesmo que já fosse dia no mundo real, muitos jogadores não haviam saído do jogo e ainda se divertiam no domínio de Deus. No entanto, como era perigoso sair da cidade à noite, muitos optaram por frequentar os bares locais. Sem nada melhor para fazer, os jogadores começaram a prestar atenção nos ranks da Asa Zero. Muitos também começaram a especular se a Asa Zero conseguiria ou não tirar Tirano Solitário da lista de rank. Já se passava mais de uma hora desde o início do alvoroço. Agora, em vez de ocupar apenas até a 70ª posição, a Asa Zero dominava até a 40ª posição da lista. Os espectadores ficaram sem palavras ao testemunhar a velocidade de nivelamento dessa nova guilda. Originalmente, muitos jogadores só estavam brincando e especulando. Nenhum deles realmente acreditava que a Asa Zero conseguiria tal feito. Mas, vendo esse ritmo, parecia que a Asa Zero realmente pretendia monopolizar os 100 primeiros lugares da lista de rank. Todos não conseguiam evitar a empolgação. Se a Asa Zero realmente conseguisse isso, então eles, como jogadores que preferiam jogar sozinhos, teriam algo importante para considerar. Deveriam ou não se juntar à Asa Zero? Dentro de um dos bares da cidade do Rio Branco, os membros dos Cavaleiros do Santo Graal estavam bebendo em comemoração. Naquele dia, haviam conseguido invadir uma masmorra de 20 jogadores no modo difícil, o Forte Presa Sangrenta, de nível 15. Além disso, obtiveram uma boa quantidade de equipamentos e materiais. Irmão Lobo de Guerra, essa Asa Zero é incrível, não é? Primeiro derrotaram os dominadores do mundo. Depois, conseguiram matar Tirano Solitário da Estrela Negra. Agora, estão planejando tirar Tirano Solitário do top 10 e monopolizar a lista de rank. Em breve, podem até dominar Cidade do Rio Branco. Em resposta, Lobo de Guerra, o líder dos Cavaleiros do Santo Graal, balançou a cabeça e disse: ainda é cedo para dizer. Além disso, as outras 6 guildas principais não estão aqui à toa. Elas não vão permitir que a Asa Zero se desenvolva livremente. Mas é verdade que eu subestimei a Asa Zero antes. Pouco depois que Lobo de Guerra começou a falar, alguns jogadores vestindo capas entraram no bar. O equipamento que usavam imediatamente chamou a atenção de todos. Eles estavam completamente equipados com itens prata secreta. Além disso, nenhum deles tinha um emblema de guilda no peito, indicando que eram jogadores independentes. Enquanto isso, a líder do grupo era uma bela invocadora. Se Shifeng estivesse lá, certamente reconheceria essa invocadora como Yolan, da Submundo. Irmão Lobo de Guerra, quanto tempo! Yolan se aproximou de Lobo de Guerra com um sorriso radiante. Realmente faz muito tempo. A doce e pura garotinha de antes se tornou uma tigresa bela e imponente. O tempo é realmente incrível. Lobo de Guerra suspirou, olhando para a jovem nobre e graciosa à sua frente. Irmão Lobo de Guerra, você brinca. Tudo o que tenho hoje devo a você. Yolan sorriu levemente. Olhando ao redor, disse, faz tanto tempo que não nos vemos, e eu realmente gostaria de conversar direito. Há muitas pessoas aqui. Que tal irmos para uma sala no andar de cima? De fato, faz muitos anos. Devemos conversar a sério. Lobo de Guerra gastou 5 de prata para alugar um quarto no segundo andar e começou a subir as escadas.
Yolo o seguiu imediatamente, enquanto os outros jogadores de capa que haviam entrado com ela ficaram de guarda na escada, impedindo que qualquer pessoa subisse. Nesse momento, o bar ficou em silêncio. Os outros membros dos Cavaleiros do Santo Graal e os demais clientes ainda estavam chocados com o que viram, incapazes de processar o que havia acontecido. O líder de um time independente conhecia uma beleza tão nobre e elegante? E ainda alugaram um quarto privativo para conversar? As mentes dos outros jogadores começaram a divagar. Não muito longe da cidade do Riacho, Rosa d'Água e os outros membros da Asa Zero continuavam a eliminar os NPC da Associação Mão Sangrenta implacavelmente, com suas barras de experiência subindo constantemente. Havia mais de 2000 NPC na cidade do Riacho, e não seria fácil matar todos. Embora a habilidade de Black, Estrelas de Luz, fosse muito eficaz contra os NPC inimigos, ela tinha um longo tempo de recarga. Quanto aos outros, o dano que causavam aos NPC era praticamente insignificante. No final, a principal fonte pontos de dano eram os guardas de nível 50, nível 1. No entanto, a Associação Mão Sangrenta tinha curadores entre seus NPC, além de alguns elites poderosos. Não seria possível eliminá-los todos rapidamente. Vendo que a situação estava relativamente estável, Xifeng disse no chat do grupo: Cola e Nuvem Violeta, venham comigo. Vamos dar uma olhada no quartel-general da Associação Mão Sangrenta. O resto fica aqui e continua farmando. Líder, você é muito parcial. Eu ajudei a reviver aquele idiota antes. Por que leva a Nuvem Violeta e não a mim? Ganso da Neve fez beicinho. Vamos para o quartel-general da Associação Mão Sangrenta, e nada de bom nos espera lá. Por que você quer ir? Xifeng riu amargamente. Ele tinha seus motivos para não levar mais ninguém. Uma missão de cruzada não seria tão fácil. Antes, Dança do Fogo e os outros só haviam atraído os NPC que guardavam a cidade. Ainda havia muitos inimigos dentro do quartel-general. No momento, eles só iriam fazer um reconhecimento. É muito perigoso? Ganso da Neve inclinou a cabeça levemente. Claro, Xifeng respondeu sério, acenando com a cabeça. Esquece. Não consigo me comparar com a Nuvem Violeta em termos de sobrevivência, e seria uma pena perder meu cajado de ouro fino. Ganso da Neve pensou um pouco e desistiu. Pouco depois, Xifeng liderou Cola e Nuvem Violeta até o quartel-general da Associação Mão Sangrenta na cidade do Riacho. Como sede da Associação Mão Sangrenta, a segurança ao redor do local normalmente era muito rígida. No entanto, com todos os NPC atraídos para longe, o grupo de Xifeng entrou sem problemas. O interior da torre era deslumbrante. Um prédio tão luxuoso em um lugar desolado como a cidade do Riacho era inimaginável. Cuidado! Este é o quartel-general da Associação Mão Sangrenta. Com certeza há muitas armadilhas aqui, Xifeng alertou. No passado, os dominadores do mundo sofreram grandes perdas para conquistar cidade do Riacho. Enviaram mais de 6.000 jogadores nível 1 e voltaram com menos de 1.000. Quase metade dessas mortes foram por causa das armadilhas ocultas dentro do quartel-general. Dava para imaginar o quão mortais elas eram. Embora os dominadores do mundo tenham pago um preço alto, sua recompensa foi igualmente chocante. Principalmente por causa do armazém secreto dentro do quartel-general. Um dos principais motivos pelos quais grandes guildas preferiam capturar cidades controladas por forças sombrias eram os tesouros que possuíam. Claro, cidades diferentes ofereciam quantidades variadas. No caso da Associação Mão Sangrenta, o tesouro era significativamente grande. Mesmo com o saque limitado devido à missão de cruzada, o valor final ainda era suficiente para deixar até Xifeng animado. Caso contrário, quem seria tolo o suficiente para gastar 30 moedas de ouro em uma missão de cruzada? Além disso, apenas um visconde ou alguém de status superior poderia aceitá-la. Dentro do quartel-general da Associação Mão Sangrenta, era como um labirinto. Além disso, vários cavaleiros da Associação Mão Sangrenta de nível 30 patrulhavam o local. Esses NPC vestiam armaduras de couro vermelhas e empunhavam lanças, além de terem 200.000 de HP. Eles sempre se moviam em grupos de 10, e sua coordenação os tornava extremamente difíceis de lidar. Se Xifeng e os outros atacassem um grupo desses NPC de forma imprudente, mesmo com um espadachim nível 1 como Kit protegendo-os, o resultado seria o mesmo, esses cavaleiros os eliminariam em um instante. Na verdade, mesmo que o grupo de Xifeng fosse forte o suficiente para enfrentar esses cavaleiros, eles ainda morreriam se escolhessem confrontá-los. Isso se devia às muitas armadilhas e mecanismos ocultos espalhados pelo quartel-general. No passado, os dominadores do mundo haviam pago um preço alto por causa dessas armadilhas. Naturalmente, Xifeng não agiria de forma tão imprudente quanto os dominadores do mundo. Por isso, ele sempre desviava e contornava os cavaleiros que encontrava, evitando qualquer confronto com os NPC. De qualquer forma, os caminhos dentro do quartel-general estavam todos interligados. Com cuidado, era possível encontrar o armazém secreto da Associação Mão Sangrenta sem entrar em combate.
Finalmente, após muito tempo, o grupo de Shifeng chegou diante de um par de portas de pedra firmemente fechadas. Duas palavras estavam gravadas na parede ao lado das portas: Sala de Controle. Era ali que todas as armadilhas do quartel-general eram controladas. Se desativassem essas armadilhas, não precisariam se preocupar enquanto explorassem o local. Assim que Cola forçou a abertura das pesadas portas de pedra, o grupo imediatamente descobriu um velho de um olho só, vestindo robes negros, dentro da sala de controle. O velho segurava um cajado de pau vermelho enquanto manipulava um círculo mágico. Inca Richter, elementalista nível 1. Nível 30. HP 1 milhão de 1 milhão. Graças a Deus está como eu especulei. Ele é apenas nível 30 e não um mago nível 2 de nível 50. Shifeng não pôde evitar um suspiro de alívio ao ver as informações de Inca Richter. Se não fosse pela missão de cruzada, o velho diante dele seria quase impossível de derrotar. Apesar de Inca Richter ser apenas nível 50, como um mago nível 2, ele poderia matar um jogador nível 1 de nível 50 tão facilmente quanto esmagar um inseto. Líder, é um elementalista nível 1 de nível 30. Acho que pode ser um pouco difícil lidar com ele. Devemos chamar reforços. Cola tinha uma noção clara de suas próprias habilidades. Atualmente, ele só era nível 22. Se fosse um elementalista nível 1 de nível 20, ele conseguiria tanquear. Mas era impossível aguentar os ataques de um nível 1 de nível 30. A supressão de nível sozinha já aumentaria muito o dano recebido, sem mencionar a supressão de nível. Com as duas combinadas, mesmo sendo o tanque principal da Asa Zero, ele seria no máximo um alvo fácil. Relaxe, você não precisa tanquear. Shifeng sorriu. Ele então olhou para seu guarda-costas, Kit, que estava ao seu lado, e disse: Kit será nosso tanque. Cola, você agirá como suporte. Só precisa ativar sua aura de resistência mágica e usar bênção de proteção no Kit nos momentos cruciais. Cola repentinamente lembrou que Shifeng tinha um guarda-costas como o Kit. Kit tinha mais de 18.000 de HP. Comparado a Cola, Kit era muito mais resistente como tanque. Embora Kit fosse muito inferior a Inca Richter em termos de HP, como um espadachim nível 1 de nível 30, suas habilidades em combate corpo a corpo superavam em muito as de um elementalista nível 1. Kit, você tanqueará o Inca Richter. Nuvem Violeta, você curará o Kit. Cola, foque em usar bênção de proteção no Kit quando necessário. Shifeng ordenou. Sem hesitar, Kit investiu contra Inca Richter, golpeando com sua espada. Um dano de mais de 4.000 apareceu acima da cabeça de Inca Richter. Comparado ao Tigre Nebulosa, um Alto Lorde, a defesa de Inca Richter era muito menor. Intrusos desprezíveis, vou transformar todos vocês em cobaias do meu laboratório. Inca Richter usou o movimento instantâneo, desviando das técnicas de espada de Kit. O velho então agitou seu cajado, invocando um escudo mágico azul claro que cobriu seu corpo. O escudo mágico era um dos feitiços defensivos mais usados por elementalistas, capaz de proteger o conjurador contra uma quantidade considerável pontos de dano. Em seguida, Inca Richter ergueu a mão livre, invocando uma parede de gelo para impedir o avanço de Kit. No entanto, Kit não era um guarda comum. Imediatamente, ele ativou Lâmina do Vento e saltou, ultrapassando facilmente a parede de gelo e chegando diante de Inca Richter. Ele então brandiu sua espada múltiplas vezes em rápida sucessão. Após alguns golpes da espada de Kit, o escudo mágico ao redor de Inca Richter se desfez em partículas de luz, deixando o frágil corpo do velho vulnerável. Felizmente para ele, o escudo mágico lhe dera tempo suficiente para conjurar círculo congelante. Uma névoa branca e gélida se espalhou de Inca Richter e atingiu Kit. Em resposta, Kit pulou abruptamente para o alto, desviando do feitiço. Inca Richter praguejou ao ver o espadachim evitar mais um feitiço com uma ação tão simples. Em um acesso de raiva, ele apontou um dedo para Kit, lançando múltiplas bolas de fogo contra o espadachim, que ainda estava suspenso no ar. Conforme as bolas de fogo se aproximavam, Kit girou o corpo calmamente e brandiu sua espada tão rápido que apenas rastros luminosos eram visíveis. Ele cortou as bolas de fogo ao meio, uma após a outra. A velocidade do combate entre Kit e Inca Richter era impressionante, e qualquer jogador comum teria dificuldade para acompanhar. De longe, Cola e Nuvem Violeta estavam pasmos com a cena diante deles. Era a primeira vez que testemunhavam uma luta entre NPC. Nunca imaginaram que uma batalha entre NPC poderia ser mais emocionante que uma entre espertes. Quanto mais assistiam, mais envergonhados se sentiam. Internamente, também começaram a imaginar como se sairiam se enfrentassem Inca Richter no mesmo nível. No entanto, ao continuarem observando o duelo, logo chegaram a uma conclusão chocante. Eles não eram rivais para Inca Richter. A razão para essa conclusão, porém, não era a grande disparidade em seu HP, mas a diferença em técnicas de combate. Isso os deixou sem palavras. O que vocês estão sonhando acordados?
Ambos são NPC de alto nível. Monstros comuns não se comparam a eles. Não é grande coisa se suas técnicas atuais não forem páreo para as deles. Desde que participem de mais batalhas e acumulem experiência, vocês superarão Inca Richter mais cedo ou mais tarde. Xifeng não pôde evitar consolá-los. Naturalmente, ele percebeu o que estavam pensando. Inca Richter era diferente dos NPC Elite da Associação Mão Sangrenta lutando fora da cidade. Antes de ser enfraquecido pela missão de cruzada, ele originalmente era um NPC nível 2. Portanto, sua proficiência em combate era superior à desses NPC comuns. Quanto a Kit, ele não só era um guarda-costas ouro-negro, mas também havia sido um espadachim nível 2 no passado. Suas técnicas de combate eram excelentes. Na verdade, Xifeng também ficará chocado quando testemunhara pela primeira vez uma batalha entre NPC de alto nível. Isso era especialmente verdade para lutas envolvendo NPC nível 3 ou acima. Em termos de controle sobre poder de combate pessoal, esses NPC podiam exibir mais de 70% de sua força. Pelos critérios de avaliação de domínio de Deus, aqueles capazes de exibir mais de 70% de seu poder de combate pessoal eram considerados experts de primeira linha. Esses NPC eram muito superiores aos melhores experts atuais. Além disso, até um NPC como Inca Richter só conseguia exibir 60% de seu poder. Portanto, era natural que Cola e Nuvem Violeta fossem inferiores a NPC como Kit e Inca Richter. Em seguida, Nuvem Violeta começou a curar o espadachim nível 1 enquanto Xifeng apoiava Kit pelos flancos. De vez em quando, Xifeng usava habilidades de controle como explosão de chamas trovejantes e amarras abissais para restringir Inca Richter. Ele também usou o Anel das 7 Luminescências, alternando entre Aura do Tempo e Aura do Fogo. Com a Aura do Tempo ativa, Xifeng lançava Tempo Absoluto. Com a Aura do Fogo, ele usava Tempestade de Fogo. Sempre que Inca Richter estava prestes a conjurar um feitiço poderoso, Xifeng habilmente ativava Tempo Absoluto, interrompendo o feitiço e forçando o velho a se defender contra as técnicas de espada de Kit com seu cajado. Um mago que não pode conjurar feitiços é como um tigre sem presas ou garras. Nessas circunstâncias, Inca Richter só podia suportar impotentes ataques de Xifeng e dos outros. Rapidamente, os 1 milhão de HP de Inca Richter caíram vertiginosamente. 90%. 70%. 30%. Após mais de 10 minutos, o corpo de Inca Richter finalmente caiu no chão, transformando-se em uma abundância de experiência. Xifeng atingiu o nível 24 com um influxo repentino de experiência. Em seguida, Xifeng desativou todas as armadilhas dentro do quartel-general. Agora que não havia mais armadilhas, seria muito mais fácil lidar com os NPC inimigos. De repente, Cola correu animado para o lado de Xifeng e perguntou: Líder, encontrei uma chave perto do corpo desse velho. O que você acha que é? Uma chave? Xifeng ficou levemente confuso. Logicamente, nenhum dos NPC da Associação Mão Sangrenta deveria dropar itens. Xifeng pegou a chave dourada e roxa de Cola e a examinou. Havia runas complexas gravadas no corpo da chave. Para sua surpresa, ele não conseguiu obter nenhuma informação sobre ela. Tudo era exibido como desconhecido. Que chave estranha! Na memória de Xifeng, não havia registros mencionando essa chave. No entanto, como Inca Richter a deixará cair, ela devia ser extraordinária. Parece que teremos que procurar um apreciador depois que voltarmos para a cidade do Rio Branco. Ao pensar em itens desconhecidos, Xifeng repentinamente se lembrou da habilidade adicional de seu estigma dourado, Olhos Oniscientes. Os Olhos Oniscientes podiam obter todas as informações sobre qualquer item. Essa habilidade era muito mais impressionante que os Olhos Apreciadores dos Apreciadores. Vamos dar uma olhada, então. Xifeng ativou Olhos Oniscientes e examinou a chave em sua mão mais uma vez. Desta vez, a informação exibida não era mais desconhecido. Todos os segredos da chave se revelaram diante dos olhos de Xifeng. É uma arma mágica. Choque encheu o coração de Xifeng enquanto ele investigava a chave dourada e roxa em sua mão. Arma mágica? Cola não entendeu muito bem as palavras de Xifeng. Nuvem Violeta também estava confusa. Desviando seu olhar para Xifeng, ela esperava descobrir o que era uma arma mágica. Era a primeira vez que ouviam o termo arma mágica. Uma arma mágica não é uma arma convencional. Vocês podem pensar nela como uma espada de 2 gumes de poder tremendo. Ela pode levar o poder de combate de um jogador a alturas assustadoras ou arruiná-lo completamente, Xifeng explicou, sorrindo. Ele naturalmente percebeu o interesse dos dois. Xifeng nunca havia revelado o segredo da lâmina abissal aos outros. Além de Blaqui e Neve Solitária, ninguém mais na guilda sabia sobre ela. Assuntos relacionados a armas mágicas eram de extrema importância. Comparadas ao cajado épico de Blaqui, armas mágicas eram muito mais preciosas. Afinal, eram armas capazes de rivalizar com armas lendárias.
Se fosse possível, Xifeng desejaria que a lâmina abissal em suas mãos pudesse se tornar uma arma épica em vez de uma arma mágica. Embora seu poder de combate diminuísse significativamente, ele não precisaria se preocupar com a reação da lâmina abissal. Embora Xifeng nunca tivesse testemunhado pessoalmente o resultado de uma reação, ele ouvirá rumores sobre isso. No passado, muitos espertos de primeira linha haviam sido devorados por suas próprias armas mágicas. Após sofrerem a reação, esses espertos não tiveram escolha a não ser deletar suas contas e começar tudo de novo. Um preço tão pesado assustava até Xifeng. Atualmente, ele não tinha outra escolha senão continuar se aprimorando, tanto em técnicas de combate quanto em poder de combate, para enfrentar a futura reação. Então as armas mágicas são tão incríveis assim. Mas, líder, existe até uma classe que usa uma chave como arma? Nenhuma das 12 classes principais do domínio de Deus que eu conheço usa uma chave como arma, Kola perguntou. Existe. No entanto, é uma classe oculta, Xifeng respondeu. Classe oculta? Então realmente existem classes ocultas no domínio de Deus? Então, as classes ocultas não são muito incríveis? Líder, é possível para nós mudarmos para uma classe oculta? A confiança de Kola em Xifeng já havia atingido o nível de fé cega. Ele não tinha uma dúvida sequer sobre as palavras de Xifeng. Se Xifeng dissesse que classes ocultas existiam no domínio de Deus, então, para Kola, elas definitivamente existiam. Mesmo que não existissem, Kola ainda acreditaria que existiam. Irmão Kola, por que você está tão ansioso? Você deveria deixar o líder terminar de falar primeiro. Nuvem Violeta também estava muito interessada em classes ocultas. Vendo seus dois companheiros de grupo olhando para ele com olhos tão ardentes, Xifeng não pôde evitar de rir, dizendo: esta classe oculta é chamada de astromante e pode ser considerada um ramo das classes de mago. Qualquer classe de mago ou curador pode se converter em um astromante. O requisito mínimo é que você primeiro alcance o nível 20. Mais importante, você também deve receber e completar a missão de mudança de classe para a classe oculta. Enquanto isso, esta chave é muito especial. Ela não é apenas uma arma, mas também uma ferramenta destinada a desencadear a missão de mudança de classe para a classe oculta. Você só precisa levar esta chave para a cidade do Rio Branco e receberá automaticamente a missão de mudança de classe oculta. Líder, um astromante é forte? Eu ainda poderia continuar curando depois de me tornar um astromante? Nuvem Violeta ficou subitamente animada. À medida que a Asa Zero se desenvolvia, o número de batalhas em que a guilda se envolveria aumentaria. Embora ela amasse ser uma clériga, as coisas que podia fazer eram claramente limitadas. Afinal, no final das contas, uma clériga não era uma classe voltada para o combate. Nuvem Violeta desejava muito lutar também. Ela não queria sempre ficar na retaguarda e receber a proteção dos outros. Embora seja chamada de classe oculta, você não está exatamente mudando para uma classe completamente diferente. É mais como ter habilidades de classe únicas extras. Você simplesmente ganhará um conjunto adicional de habilidades que não pertence à sua classe original. A desvantagem disso é que você levará várias vezes mais tempo para subir de nível, comparado às classes normais. Além disso, não será uma tarefa fácil aprender as habilidades do sistema de uma classe oculta. Resumindo, sua vida se tornará muito mais difícil depois de se converter para uma classe oculta, Xifeng explicou. Além disso, Astromante não é uma classe adequada para o jogador médio. Os controles envolvidos são muito complicados, e a dificuldade de controle é pelo menos 2 a 3 vezes maior que a de uma classe de mago normal. Se um jogador comum se convertesse em um astromante, ele poderia se ver perdendo lutas para oponentes que antes conseguia derrotar. Por outro lado, se você dominar a classe com sucesso, mesmo que encontre alguém que se tornou muito mais poderoso do que era no passado, você ainda pode bater nele até sua mãe não reconhecê-lo. No geral, astromante poderia ser considerado uma classe oculta muito extrema. Vendo o olhar apaixonado de Nuvem Violeta, Xifeng perguntou: você deseja se converter para esta classe oculta? Sim. Eu não quero sempre ficar atrás e curar. Quero ser igual à Irmã Dança do Fogo e à Irmã Rosa. Quero poder lutar contra inimigos na linha de frente também. Nuvem Violeta acenou com a cabeça. Ela então olhou para Xifeng e perguntou timidamente: líder, você pode, por favor, me deixar ter esta classe oculta? Nuvem Violeta sabia que estava sendo egoísta. Afinal, ela não obteve esta chave sozinha. Além disso, inúmeros outros na guilda estariam dispostos a lutar por uma classe oculta. Havia também espertos magos poderosos como Rosa d'Água, a Rainha do Gelo Sukia Liu, Blackie e muitos outros na guilda. Se eles mudassem de classe para astromante, poderiam aumentar muito a força da guilda. Simplesmente não havia lugar para uma curandeira como ela. No entanto, ela desejava contribuir mais para a guilda. A boca de Kola se abriu em choque quando ouviu Nuvem Violeta falar. Ele não esperava que a normalmente quieta e adorável Nuvem Violeta fizesse um movimento tão ousado. Isso.
Xifeng franziu as sobrancelhas afiadas, entrando em profunda contemplação. Olhando para a expressão grave de Xifeng, Nuvem Violeta não pôde evitar começar a entrar em pânico. Líder, o controle e as técnicas de Nuvem Violeta são definitivamente de primeira linha. Até eu não sou páreo para ela. Você não consideraria dar a ela uma chance? Cola deu sua opinião. Depois de pensar um pouco, Xifeng olhou seriamente para Nuvem Violeta e disse: Não estou proibindo você de se converter para a classe de Astromante. Só que esta chave é um pouco problemática. Se você usar esta chave para se converter em uma Astromante, seu caminho será cheio de uma quantidade infinita de problemas no futuro. Você pode até arruinar sua conta. Todos os seus esforços iriam por água abaixo. Naquela época, enquanto todos estiverem acima do nível 100, você terá que começar do zero. Você realmente tem a coragem e determinação para fazer isso? Na verdade, Xifeng não tinha dúvidas quanto ao controle e às técnicas de Nuvem Violeta. Se Xifeng não possuísse 10 anos de experiência jogando o domínio de Deus, Nuvem Violeta já poderia tê-lo superado. Pelos padrões de Nuvem Violeta, ela poderia se tornar imediatamente uma das principais combatentes da Asa Zero assim que se tornasse uma Astromante. Xifeng naturalmente ficaria feliz com isso. No entanto, o que ele tinha em mãos agora era uma arma mágica. Se a arma fosse uma arma lendária e não uma arma mágica, ele a daria de bom grado à Nuvem Violeta sem hesitação, contanto que ela a quisesse. Uma arma mágica, por outro lado, tinha prós e contras que Xifeng conhecia muito bem. Assim que um jogador desbloqueasse uma arma mágica e se tornasse seu controlador, ele inevitavelmente teria que enfrentar a reação da arma mágica um dia. Com base na situação atual, as desvantagens de dar à Nuvem Violeta a arma mágica superavam em muito as vantagens. Mais importante, nem todo jogador poderia lidar com a pressão de ter que começar tudo de novo. Líder, não tenho medo de problemas. Só espero poder fazer mais pela guilda. Mesmo que eu acabe de volta à estaca zero por causa deste item, não terei arrependimentos. Pelo menos, terei contribuído muito para o desenvolvimento atual da guilda. Nuvem Violeta olhou para Xifeng, seus olhos brilhando com convicção. Diante do olhar de Nuvem Violeta, Xifeng repentinamente se lembrou de como ele era antigamente e explodiu em risadas. Isso mesmo. O que há para temer? No pior caso, é só um recomeço. A preocupação que enchia o coração de Xifeng desapareceu. Ele então entregou a chave à Nuvem Violeta. Esta chave ainda está selada. Depois de voltar para a cidade do Rio Branco, vá procurar alguém que possa desbloqueá-la. Após ser desbloqueada, você receberá automaticamente a missão de mudança de classe oculta nível 1. Obrigada, líder. Eu definitivamente não vou decepcionar você. Nuvem Violeta agradeceu sinceramente a Xifeng enquanto recebia animadamente a chave dourada e roxa. Fim dos capítulos do 331 ao 333. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.